paz esteja convosco mais uma vez. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Antes, nós vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, para aprender mais um pouco da Tua palavra. Eu creio que o Senhor já se faz presente entre nós. Senhor, dê entendimento para todos nós, para que possamos aprender facilmente a Tua palavra. Hoje, o nome da lição é Relacionando-se com a Sociedade. Eu gostaria de ler o texto bíblico base, que está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeira e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O versículo para a meditação está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que diz: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Entendemos que nós, como cristãos, temos como obrigação, porque nós temos o fruto do Espírito, portanto, nós não devemos dar escândalo nem na igreja e nem lá fora. Quando a Bíblia fala sobre o sal e a luz, o que significa? O sal, ele serve para temperar a comida, para salgar, para dar gosto, né? O que é uma comida sem sal? É sem graça, né? E a luz, para que serve a luz? Serve para clarear, né? Ninguém pega a luz e coloca debaixo da cama, pois não vai clarear o ambiente. Não é à toa que a nossa luz, em cada ponto, em cada cômodo, ela fica no centro, para clarear o ambiente. Então é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser como o sal e a luz. Nós temos que clarear este mundo tão escuro, este mundo cheio de pecado. Satanás escraviza as pessoas através desses pecados horríveis. Então nós temos que apresentar o nosso Senhor Jesus para essas pessoas, para que elas possam vir para a luz. Quem é esta luz? A luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos que ser uma outra coisa, como a garça. Por que como a garça? A garça, em meio à lama, ela não se suja. Ela consegue ir na lama, porém ela não suja as tuas vestes. As vestes continuam brancas. É assim que nós temos que ser. Nós, em meio à lama que eu quero dizer, por exemplo, você está na sua escola, na faculdade, até mesmo no trabalho. Quantas pessoas servem ao diabo naquele lugar, naquele ambiente? Pessoas sujas. Então nós estamos em meio à podridão, entre aspas, tá? Nós estamos em meio a pessoas sujas. Mas nós não podemos se sujar. Nós temos que estar ali. Nós estamos ali porque nós precisamos. Nós temos que viver em sociedade. Mas não é porque que estamos em sociedade que devemos nos se sujar. Temos que ser como a garça, que anda lá na sujeira, entre aspas, né? Mas não se suja. Então, as pessoas não podem te influenciar. Pelo contrário, você tem que influenciar essas pessoas, trazendo elas para Jesus. Amém? Deu para você entender? De acordo com o dicionário Aurélio, sociedade é a reunião de pessoas unidas pela origem ou por leis. Essa união pode se dar ainda por meio de ideias ou de interesses comuns. É mais do que um simples agrupamento de pessoas, pois existe um vínculo maior que as une, organiza e dirige. Para ser uma sociedade, não basta ser um agrupamento desconexo de pessoas. Ser um agrupamento é preciso estar organizado, direcionado para as tarefas gerais e regras da convivência que transmitam o mínimo de segurança nas relações interpessoais, pois isso faz parte do sistema social. A sociedade pode ser definida também como o local em que vivemos,
onde temos nossas relações de familiares e amizades, como a família, a escola e o trabalho. Então, às vezes, pessoas que vivem ao nosso redor também têm algumas opiniões, pensamentos que não batem com o nosso, mesmo que são membros da nossa família. Porque tem pessoas que é da nossa família, que tem a mesma ideologia, o mesmo pensamento daquelas pessoas que vivem também na sociedade. Isso é errado, não é porque é da sua família que você também tem que concordar. Pelo contrário, você não pode concordar mesmo que é o seu pai, mesmo que seja sua mãe, tá bom? Você tem que influenciar eles também. Eu estou dizendo isso para as famílias que não seguem os princípios cristãos, que não seguem a palavra do nosso Deus. Se o seu pai segue, por que não seguir o mesmo raciocínio, a linha de pensamento dele ou da sua mãe, né? Há pessoas que desejam ver o seu ambiente de vivência transformado pelo poder do Evangelho. Olha aí, você tem que levar o Evangelho do Senhor Jesus para que tudo ali venha a ser transformado. Independente de onde estamos, é importante lembrar que Deus espera que testemunhemos do seu reino em qualquer lugar. Não basta você somente pregar. Às vezes você não sabe pregar, aí você pensa, mas então eu não vou falar. Não, às vezes o teu comportamento, as tuas atitudes, até eu já disse em alguns vídeos atrás, até o teu modo de agir, o teu modo de andar, também você está testemunhando o Senhor Jesus, porque você é diferente daquelas pessoas. E aquelas pessoas vão ver que há algo diferente em você, também vai querer ser igual a você, né? Então nós temos que ser exemplo em tudo, na nossa maneira também de falar. Pessoas que não conhecem Jesus têm por hábito falar mal dos servos de Deus. Não raro somos questionados por nossa fé e conduta. É alvo de zombaria em diversos lugares, né? Pessoas zombam dos cristãos. Mas também tem alguns cristãos que não dão exemplo. Alguns cristãos que se dizem cristãos estão com um pé no mundo e um pé na igreja. E o pé que está na igreja quer ir para o mundo. E aí o que acontece? A sociedade generaliza. Eles não veem isso como, aquele ali é separado desse, aquele ali é diferente. Não, eles veem como um todo. E aí nós também pagamos o pato, né? Por causa de algumas pessoas, alguns cristãos que não seguem verdadeiramente o evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos que servir a Deus da maneira correta, porque as outras pessoas estão observando, parece que não, mas estão observando, pelos mínimos detalhes nossos. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, nos tempos bíblicos, toda casa tinha sua lâmpada ardendo durante toda a noite. A lâmpada não irradiava muita luz. Naquela época, a lâmpada, cada pessoa tinha que ter um celeiro, como se fala? Eu esqueci o nome daquele... Como agora o vídeo não está gravado, eu não tenho como eu colocar a foto. Mas tem um nome, eu esqueci o nome. Daquele frasco que ia azeite. Então eles colocavam aquele frasco de azeite no lugar específico da casa, dos pontos da casa, e as famílias teriam que ter somente 2 daquele para clarear a sua casa. Mas testemunhava o fato de que a casa era habitada quando tinha essas lâmpadas, como fossem lâmpadas, né? Essas lâmpadas pequenas, pequenos recipientes cheios de azeite. Então o azeite ficava dentro daquele lugar ali, né? E consumia. Eram colocados em posição elevada, em suportes de cerâmica, de barro. Jesus disse aos seus ouvintes que os cidadãos do seu reino devem ser como as lâmpadas que clareiam. Então, se nós servimos a Deus, se nós servimos ao Senhor Jesus, nós temos que clarear este mundo, porque nós também temos o fruto do Espírito. Deu para você entender a importância de servir a Deus?
Por mais que a nossa sociedade esteja distante de Deus e carente dele, podemos ser pessoas que irão influenciar o ambiente em que vivemos para a glória de Deus. Os desafios são grandes, mas com a ajuda do Espírito Santo, veremos Deus agindo por nosso testemunho e recebendo a glória por nossas boas obras. Então é isso. A nossa lição de hoje acabou. Uma outra coisa também que você também tem que ser, você também tem que ter personalidade, né? Você tem que ter convicção daquilo que você acredita. Se você acredita no Senhor Jesus, você tem que ter a convicção, você tem que ter a certeza, você tem que defender o evangelho do nosso Senhor Jesus. Custa o que custar, não importa quem for a pessoa, você tem que falar, você tem que defender a fé que você acredita, que é o Senhor Jesus, que um dia ele morreu, mas ressuscitou por mim e por você. Amém? A aula de hoje acabou, espero todos lá no grupo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Eterno Pai, estamos aqui mais uma vez e queremos agradecer por esta aula abençoada. Creio que o Senhor já se fez e se faz presente entre nós. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar estes jovens, que o Senhor venha abençoar estes adolescentes, as famílias deles, meu Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo impedimento, empecilho. Senhor, que eles possam ter uma semana abençoada, um dia abençoado, de vitória, de conquista, mais um dia produtivo. Em nome do Senhor Jesus. Desde já, meu Pai, eu te agradeço. Amém. Que Deus venha abençoar muito a tua vida. Fica na paz.